Um dos grandes problemas que nós encontramos também em relação aos tratamentos ortodônticos está relacionado às expansões. As expansões, quando você tem uma expansão muito exagerada, expansões dentárias, é um procedimento muito importante a nível de estabilidade. Elas são instáveis. Elas, na grande maioria das vezes, elas vão produzir fenestrações. Elas vão empurrar a raiz do dente contra a tábua óssea vestibular e você vai perder inserção ali, inserção óssea, ligamentar, e você vai produzir uma fenestração. É muito interessante porque você consegue perceber inicialmente se você está expandindo muito. Você começa a observar clinicamente pequenas retrações. E aí você questiona achando que pode ser um trauma produzido pela escova. A escovação, olha, a escova está produzindo essa retração aqui que está traumatizando. Aí vai lá, conversa com o paciente, pede para ele corrigir a posição da escovação. Só que em alguns pacientes você observa em um dente só, em 2 dentes. Então a escova, pelo tamanho do trauma, ela normalmente vai acontecer em 3 ou mais dentes, né? Naquela região, vamos dizer assim. É muito difícil acontecer em um dente só. Então, se vocês estiverem observando isso, é sinal de que esse dente ele já está lá na cortical vestibular, já está fenestrando a cortical, já passou o osso cortical, a estabilidade. Então, nesses pacientes, esse tipo de abordagem, ela é altamente instável. Você quebra o equilíbrio de musculatura bucinadora, lábios e língua. Você quebra esse equilíbrio. Então, a literatura é vasta em artigos que falam exatamente isso, da instabilidade desse tipo de tratamento ao longo dos anos. Você tem uma tendência de retorno dos dentes às posições mais estáveis. É uma abordagem que a gente deve evitar. Qual é o cuidado que nós temos que ter em relação a isso? Um grande cuidado, a escolha de um diagrama, de um arco para o meu paciente, para tratar o meu paciente. Eu tenho que escolher um arco, um formato de arco adequado ao tipo de face desse paciente. Como eu faço isso? Eu pego o modelo inicial do meu paciente e vou no modelo inicial observar qual é o formato, se ele é ovoide, se ele é arredondado, se ele é quadrado, e trabalhar com arco. A gente não vê isso clinicamente, né? A gente observa que os colegas pegam um arco e tratam Chico e Francisco com aquele arco, o paciente de 10 anos e o paciente de 40, de 50, um paciente de 1,5 m e um paciente de 2 metros. Então você acaba criando naqueles pacientes pequenos, de arcada pequena, atrésica, paciente, uma expansão exagerada, produzida pelo tratamento ortodôntico. E isso eu estou produzindo expansão e estou criando um tratamento instável. Eu vou criar um tratamento estável. Então esse é um grande cuidado que a gente tem que ter antes de colocar o primeiro arco de nivelamento do paciente. Qual é o formato de arco que esse paciente tem? Eu tenho que escolher esse formato de arco e eu tenho que, determinando isso, eu tenho que usar esse formato do início ao final do meu tratamento. Eu vou contribuir muito evitando essa tendência de recidiva por causa de uma expansão exagerada.